Eu vou juntar aqui as duas perguntas aqui, os dois comentários, né? A Jacira coloca aqui, Wesley, apesar do adiamento das multas, é primordial que as empresas cuidem dos riscos psicossociais, né? Infelizmente, por exemplo, eu semana passada recebi uma ligação, me pediram um orçamento de serviço e tal, e aí depois a pessoa me mandou mensagem falando assim, não, estamos vendo aí que o governo está para adiar isso, se adiar a gente não vai fazer agora não. Então, infelizmente, muitas, talvez, empresas, muitos profissionais vão deixar para cima da hora ou acham que os fatores psicossociais só devem ser tratados após, né, maio de 2026. Infelizmente, a gente sabe que isso deve acontecer. O Dr. Rafael já falou aqui, a norma já está em vigor a partir de 26 de maio de 2025. Apenas a penalidade ali relacionada ao Ministério do Trabalho que foi, vamos dizer assim, adiada aí por um período educativo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a Adriele mandou aqui no WhatsApp, ela mandou uma pergunta grande aqui, mas eu vou tentar resumir, que é o seguinte, isso até eu iria comentar. Nós, profissionais de segurança do trabalho, nós estamos muito preocupados também com esse processo de avaliação. Porém, a gente sabe que não é só a avaliação dos riscos ocupacionais relacionados aos fatores psicossociais. A gente tem o inventário de risco e a gente tem o plano de ação, né? E que, apesar do plano de ação, muitas das vezes, a gente, como consultor, a gente acaba deixando ele a cargo da empresa, muitas das vezes nós estamos ali como SESMIT ali, naquele contexto da empresa ali, e não sei se também nós estamos nos preparando para isso. Estamos preocupados só com a primeira parte ali. A Adriele mandou aqui uma mensagem referente à questão do burnout, né, burnout, que cada dia é mais crescente, né? Ela botou aqui algumas informações aqui de pesquisa, etc., que no ano de 2025 aqui nas empresas, as pessoas se afastando devido a isso. Como nós, profissionais de segurança, podemos contribuir, né, nas ações para a mitigação disso, e também em relação à capacitação também desses líderes também, né? A gente sabe também, né, que a própria lei em relação ao Emprega Mais Mulher, que fala sobre a questão do assédio, que vai pontuar para a CIPA, para a NR5, fala sobre também a capacitação da liderança, enfim. Como o senhor entende aí que no dia a dia aí, nós, profissionais de segurança do trabalho, podemos contribuir para a mitigação desses fatores de risco? Tá, vamos lá tentar raciocinar por partes, porque agora acho que juntou um monte de coisa aqui na pergunta. Mas olhando primeiro com foco ali nisso que a Jacira colocou no comentário, eu vou super concordar com a Jacira, assim. Sabe por quê? Porque, assim, essa questão da NR é o que menos importa. É o que tem menor valor e menor significado na hora de cuidar dos fatores de risco psicossociais e de qualquer outro fator de risco. Sabe? A empresa, e aí a gente precisa entender também que nós, profissionais da SST, que fazemos o trabalho acontecer no dia a dia nas empresas, eu acho que para a gente, o menor dos problemas é a NR1. Ou a menor das razões para a gente ter atenção aos fatores de risco psicossociais é a NR1. A menor. Sabe por quê? Porque, assim, independente se vai entrar no ar agora, se vai ter penalidade ou se não vai, a obrigatoriedade já existe desde 2022 e ninguém fez nada até agora. E, no final das contas, a norma regulamentadora é o menor dos nossos problemas. Por que as empresas devem cuidar dos fatores de risco psicossociais? Cara, porque problemas relacionados à saúde mental são a terceira maior causa de afastamento no Brasil e a segunda maior no mundo. Porque para 70% das pessoas, o seu líder tem mais impacto na sua saúde mental do que o seu terapeuta ou o seu médico. Porque mais de 90% das pessoas querem trabalhar em empresas que valorizam a sua saúde, o seu bem-estar e a separação entre trabalho e vida pessoal. Porque as empresas pagam milhões e milhões e milhões de acréscimo tributário por causa do FAP, no qual afastamentos por saúde mental, por transtornos mentais, são a quarta maior causa. Sabe? Então, assim, NR é o menor dos motivos, é a menor das razões para a gente fazer alguma coisa acontecer. Né? É claro que a mudança da norma é muito importante porque traz o tema
à tona, deixa o tema quente, né? E a gente começa a discutir bastante essa temática. Mas se você for olhar, pensar, por exemplo, em aspectos financeiros de impacto para a empresa, a norma regulamentadora é o menor dos motivos. Né? Tem muitos outros motivos previdenciários, tributários, custos com afastamento, com perda de produtividade, que fazem muito mais sentido a gente, nós como profissionais da SST, mostrarmos para as empresas, para os tomadores de decisão. E isso vai desde a alta administração, da alta liderança, também as lideranças intermediárias, né? Porque o papel do líder é muito importante na questão da saúde mental das pessoas e no bem-estar emocional dos trabalhadores, né? Agora, apesar, viu, Wesley, apesar dessas questões de saúde mental serem a terceira maior causa de afastamentos previdenciários no Brasil e a segunda maior causa de afastamentos do trabalho no mundo inteiro, a esmagadora maioria das vezes, essas questões que tiram a produtividade dos trabalhadores e que afastam essas pessoas do trabalho não estão relacionadas ao trabalho. Tá? A própria Organização Mundial de Saúde coloca o trabalho como um fator de proteção para a nossa saúde mental. Então, é claro que existem os trabalhos tóxicos, é claro que existem os trabalhos adoecedores, mas na grande maioria das vezes o trabalho não é adoecedor. Na grande maioria das vezes o trabalho gera saúde, gera bem-estar emocional e físico, na grande maioria das vezes. Tá? Se você comparar, por exemplo, Wesley, a taxa de suicídio entre pessoas empregadas e desempregadas, os desempregados se suicidam mais, né? E até por isso, a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, coloca o trabalho como um fator de proteção à nossa saúde. Né? O trabalho faz parte de quem somos, faz parte do nosso sentido de existir, de viver, muitas vezes, entende? Então, é claro, existe ambiente tóxico e etc., existe trabalho adoecedor? Existe, mas na grande maioria das vezes o trabalho faz bem para a saúde das pessoas. E a gente precisa entender a verdade também dos fatos, tá? Claro, a gente está vivendo no mundo inteiro uma epidemia de transtorno mental, mas isso não significa que o fato da gente ter transtornos mentais como talvez os problemas mais prevalentes na população mundial hoje, isso não significa que isso é culpa do trabalho. Tem fatores genéticos, tem fatores da vida pessoal, fatores financeiros, né? A quantidade, a enxurrada de informações que o nosso cérebro precisa processar hoje em dia. Tem uma série de questões e de fatores que influenciam no adoecimento mental, não apenas o trabalho, né? É claro que o trabalho pode ser adoecedor, mas na grande maioria das vezes o trabalho vai ser um fator protetor para a nossa saúde mental. Então a gente precisa compreender isso também e aprender a viver, sabe, Wesley? Aprender a viver, cara. E aí a gente precisa buscar se alimentar melhor, praticar atividade física, meditação, sabe? A gente precisa fazer coisas que a gente gosta, praticar hobbies, fazer programas com a família, coisas que a gente gosta de fazer, né? Porque cuidar da nossa saúde mental vai muito além de reclamar do nosso chefe ou reclamar do nosso trabalho. Repito, existem sim os trabalhos adoecedores, mas na grande maioria das vezes o trabalho gera saúde e isso é ciência também. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, porque quando a gente vai falar de saúde mental no ambiente organizacional, não é a mesma coisa da gente falar sobre isso nas mesas de boteco, nos almoços de família. A gente tem que falar com responsabilidade e com um olhar técnico-científico, e não só com um olhar midiático e de momento, digamos assim. Beleza?